É isso aí, galera. Estamos de volta para mais questões de concordância verbal. Aposto que você está revendo e até aprendendo coisas novas aí com esta bateria, esse conjunto de questões. Bora lá que temos muitos temas ainda para explorar dentro desse assunto que cai muito em concurso. Dá uma olhadinha nesta questão. Olha só. Assinale a frase em que a concordância verbal está realizada corretamente, certo? Então, qual é a correta, né? Olha só. Havia acontecido outros acidentes no mesmo local, certo? Havia acontecido outros acidentes no mesmo local. Letra B. Para o bolo deve bastar 2 xícaras de farinha, certo? Letra C. Vão terminar ocorrendo novos desabamentos. Letra D. Acho que no inverno farão dias menos frios. E letra E. Né? Embora se tratem de resultados bons, é necessário estudar mais, certo? Difícil essa? Veja agora as peculiaridades de cada verbo ou locução verbal aqui. Na expressão havia acontecido, perceba que aqui o núcleo é uma locução verbal. Havia acontecido, né? Temos um verbo e um particípio aqui. O núcleo é o verbo acontecer. O verbo haver é auxiliar. Nesse caso, você deve considerar isso como o verbo acontecer, não como o verbo haver. É o verbo principal, né? O núcleo da locução é o verbo principal da locução que manda. O verbo principal é o verbo acontecer. E o verbo acontecer, ele vai para o plural. Portanto, o verbo haver, que é o seu auxiliar, deve ir para o plural. Haviam acontecido outros acidentes no mesmo local. Ou ainda, tinham acontecido outros acidentes no mesmo local. Certo? Então está incorreta. E na letra B, para o bolo deve bastar 2 xícaras. 2 xícaras devem bastar, né? Letra C, vão terminar ocorrendo novos desabamentos, certo? Veja bem, é o verbo ocorrer, os sujeitos são os desabamentos, eles é que vão ocorrer, portanto a locução verbal vão terminar ocorrendo com um verbo no gerúndio, com um verbo no infinitivo. E esse aqui, que é o verbo auxiliar, sempre na locução é o verbo auxiliar que conjuga, certo? É o verbo auxiliar que flexiona, certo, pessoal? Portanto, vão terminar ocorrendo novos desabamentos. Perceba que é o verbo ir, né? Certo? Nesse sentido de vão terminar ocorrendo, é este verbo que deve ser flexionado. Não o verbo terminar e não o verbo ocorrer. E como esse desabamento está no plural, o verbo vão vai para o plural, a letra C está correta. Na letra D, acho que no inverno farão dias menos frios. O verbo fazer, no sentido de clima, ele é impessoal. Então, fará, ele deve ficar sempre no singular neste caso. E a letra E, embora se trate de... Quando se trata de alguma coisa, percebeu? Olha aqui, né? O verbo, isso aqui é um objeto indireto, portanto é um verbo transitivo indireto. Quando é um verbo transitivo indireto ligado ao C, este C é um índice de indeterminação do sujeito. Quer dizer que os resultados não são o sujeito, eles são o objeto. Portanto, esse verbo não vai para o plural, porque ele não vai concordar com resultados, certo? O certo seria o singular, embora se trate de resultados. É como eu falar, precisa-se de resultados, certo? Olha só, esse verbo não pode ir para o plural. Estaria errado falar precisam-se de resultados. Por quê? Porque é um verbo transitivo indireto, certo? O se ligado a um VTI é um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, o sujeito está indeterminado. Indeterminado, não sabemos quem é que precisa, né? Certo? Então, esse sujeito indeterminado, os resultados são apenas o objeto, então esse verbo aqui ele fica no singular. Assim como o verbo tratar, ele fica no singular, porque o sujeito está indeterminado pelo C, pelo índice de determinação do sujeito. Os resultados não são o sujeito da frase, o verbo não pode ir para o plural. Legal? Então você veja quantos conhecimentos estão envolvidos em uma questão de concordância verbal. Bora lá! Complete aí as orações. Se as ideias de Abranches vierem, né, a ser adotadas, essa não pode, talvez elas subvertam, né? É hipotético, você vai ter que usar o subjuntivo, então não pode ser subvertem, tem que ser subvertam, né? A ordem estabelecida. E se os governos
deter, né? Detiverem, então deterem está errado, detiverem o avanço das mudanças climáticas, talvez haja esperanças para o futuro da humanidade. A letra C está correta. Próxima. Assinale a alternativa em que todos os verbos estão corretos de acordo com o padrão da concordância. Olha só. Pode-se acreditar nas ciências contemporâneas? Biotecnologia, nanotecnologia, inteligência artificial, nada disso levam às benesses do futuro. Ó, o nada aqui é um resumitivo, então seria singular. Nada disso leva. O resto está correto. Letra B. Conecta-se nos estudos sobre a natureza da espécie as descobertas da biologia evolucionista com a tradição filosófica. Dessa conexão vem nossa crença no futuro. Conectam-se, porque são duas coisas. As descobertas, né? Na verdade, esse é as descobertas no plural que já justifica esta concordância no plural. As descobertas conectam-se com a tradição filosófica. Letra C. No mundo atual, 1% controlam o destino de bilhões de seres humanos. Esperanças ainda haverão? Esse 1% controlam está certo, mas o problema é o seguinte: esperanças ainda haverá. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e deve ficar no singular. Letra D. É preciso que se criem possibilidades no cyberespaço, né? Condição para que as democracias vinguem positivamente. É preciso que se criem possibilidades, certo? As democracias vinguem. A letra D está correta. Letra E. A crença do sociólogo no cyberespaço é legítima, desde que se tornem produtivas as redes sociais. Desde que se tornem produtivas as redes, né? Tá ok? Então a letra E estaria errada. Próxima. A maioria dos alunos que chegam à escola pública é oriunda precisamente desses grupos socioeconômicos. A forma verbal chegam poderia ser corretamente flexionada no singular. Nesse caso, o pronome que retomaria o núcleo do sujeito da oração principal, certo? Então, olha só que interessante. A maioria dos alunos que chegam tem esse que, né, que retoma, né, um pronome relativo que retoma o termo anterior. A maioria dos alunos. Se eu pus no plural, eu estou concordando com alunos. Mas como eu tenho partitivo, eu poderia concordar com a maioria dos alunos que chega, certo? Né? Então o que, nesse caso, retomaria o núcleo do sujeito, que é a maioria, certo? Né? Na oração principal, é correta. Observe, né? É mais um caso de partitivo. Os chegam, né? Olha que interessante. Aquele velho esquema. Corta aqui e corta aqui, ó. A maioria dos alunos é oriunda precisamente desses grupos socioeconômicos. Isso aqui é a oração principal. Aqui no meio, com o pronome relativo, nós temos uma oração subordinada adjetiva sem vírgulas, restritiva, certo? Portanto, esse que é obrigado, né, por ser um pronome relativo, ele é obrigado a retomar um termo anterior. Ele pode, pela lógica da concordância, retomar alunos ou o núcleo do sujeito, a maioria, certo? Ele aqui na oração original está no plural porque retomou alunos, mas ele poderia concordar no singular, né, flexionar no singular, porque retomaria então o núcleo, a maioria está correta, né? Uma pergunta curtinha do CESP, né? Mas que envolve um monte de noções gramaticais. É assim que funciona. Estude muito, certo? Para questões de português. Legal? Próxima. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o termo sublinhado em qual destas orações? Olha só. Letra A. Não deve faltar às novas leis uma orientação democrática sancionada por valores éticos, né? Tá ok? Então, o que não deve faltar? Uma orientação. Então está errado dizer que leis é o verbo que concorda, é o substantivo que concorda com o dever, né? Que estabelece concordância com o dever. Portanto, na letra B, nunca se chega a um consenso de justos valores se não houver uma ampla discussão, certo, pessoal? Então, chegar é um verbo intransitivo. Quando o ser está ligado a um verbo intransitivo, esse ser é um índice de indeterminação do sujeito. Nunca se chega a isso, certo? E quem é o sujeito, professor? Então, o sujeito é indeterminado.
certo? Né? Nunca se chega a um consenso. Eu não estou dizendo, né, se sou eu, se é você, se é o governo, eu estou falando de maneira genérica e indeterminada. Nunca se chega a um consenso. Né? Portanto, esse sujeito é indeterminado, não posso dizer que o sujeito é valores. Letra C. Caso venha a ocorrer numa reação da sociedade, caso venham a ocorrer numa reação da sociedade, os protestos deverão embasar-se juridicamente. Então, quem é que venha a ocorrer? Os protestos, está correta a letra C. Caso os protestos, venham a ocorrer numa reação da sociedade. E a letra D. É inimaginável que ainda persistam em nossa sociedade reações contrárias. Elas que persistem, né? Letra E. Como é de regra, atribui-se aos legisladores a tarefa. É a tarefa que se atribui aos legisladores. Próxima. Olha só. Quanto à concordância verbal e à adequada correlação entre os tempos e modos dos verbos, está plenamente correta a frase. Veja que aqui temos o tema da concordância verbal e o tema da correlação entre tempos e modos, né? Então, olha só, letra A. Presta atenção em todo o período. Não é comum que venham a se estampar numa revista científica quaisquer alusões ao plano religioso ou espiritual, de vez que a fé ou a vida mística não devem afetar um método de pesquisa. Está correta. E a letra B? Seria importante para os cientistas, que são também religiosos, que os valores da fé não interfiram na prática científica, para a qual em nada pudesse contribuir. Né? Olha só, os valores da fé não interfiram, né, na prática científica, para a qual em nada pudessem contribuir. Né? Os valores. Letra C. É de se lamentar, na opinião do autor do texto, que os dilemas humanos não viessem a ser resolvidos pelas religiões tradicionais, mas pior será se pretenderem resolvê-los à luz da ciência. Certo, pessoal? Então, olha só que interessante, se pretender resolvê-los. Né? Veja que há um sujeito indeterminado aqui também. Caso se pretenda isso, se pretender resolvê-los à luz da ciência. Outro detalhe, aqui você tem um hipotético, né? Se viessem a ser resolvidos pelas religiões tradicionais, mas pior seria. Então ficaria melhor aqui um hipotético futuro do pretérito, em vez desse futuro do presente. Letra D. Caso a ciência não traga alguma luz para o conhecimento humano, não teria, caso ela não traga, né, aqui uma hipótese, não teria como competir. Caso ela não faça isso, né, não terá. Né? Caso a ciência não traga alguma luz para o conhecimento humano, não terá como competir com o conforto que a muitos beneficiam por conta, né, o conforto beneficia a muitos por conta da fé e da confiança numa ordem divina. Dois erros aí. Letra E. Esse aqui é um erro de correlação verbal e esse aqui é um erro de concordância verbal. Letra E. Se fosse natural harmonizar a prática científica com a fé religiosa, o autor do texto não... se fosse, aqui o imperfeito, então teria que ser futuro do pretérito. Teria. Percebeu? Então, quando você usa o presente, presente do subjuntivo, traga, você usa o futuro do presente. Agora, futuro do presente, futuro do presente. Aqui, quando você usa o pretérito imperfeito, você tem que usar o futuro do pretérito. Você entendeu a correlação? Você usa o presente do subjuntivo, relacionado a um tempo indicativo, será o futuro do presente do indicativo. Porque eu estou usando o presente do subjuntivo e o futuro do presente. Né? Quando eu uso o pretérito imperfeito, o imperfeito do subjuntivo, fosse... Né? Eu devo usar no modo indicativo o tempo futuro do pretérito, já que é o pretérito imperfeito, futuro do pretérito. Presente, futuro do presente. Pretérito, futuro do pretérito. Não é muito lógico isso? Né? Pretérito com pretérito, presente com presente. Portanto, aqui eu tenho o presente do subjuntivo relacionado com o futuro do presente do indicativo. Aqui eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo relacionado com o futuro do pretérito do indicativo. Teria.
Né? Não teria, ó, se fosse natural harmonizar a prática científica, o texto não teria insistido em reconhecer que sempre haveria, e aqui também está errado, haveria incompatibilidades entre os meios de que se vale uma e outra. Né? Uma e outra, ambas se valem, né, de alguns meios. Portanto, vários erros na letra E. Próxima. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o termo sublinhado em qual dessas frases? A lei da sobrevivência dos mais fortes concorre para a explicação. Ó, quem concorre é a lei. B. Um valor do qual, via de regra, não se afastam os conservadores. Exatamente. Os conservadores não se afastam desse valor. É o da vantagem econômica. Acho que a letra B está correta. Olha a letra C. O direito de aborto é uma das teses pelas quais manifesta simpatia o progressista de esquerda. Ó, manifesta o progressista, ele que manifesta. Letra D. Não cabe ao Estado tomar iniciativas. Ó, veja que o núcleo não é iniciativas, o núcleo é tomar. O que não cabe ao Estado? Tomar, sujeito oracional no verbo. Letra E. De todas as considerações feitas pelo autor, resulta a conclusão de que nossa espécie é de fato complicada. O que é que resulta? A conclusão. Beleza? Portanto, é a letra B mesmo. Próxima. Todas as formas verbais observam as normas de concordância e a adequada articulação entre tempos e modos em qual dessas frases, né? Qual que está? Ó, temos a correlação de tempos e modos, a correlação verbal ou articulação, né? E a concordância. Interessantes essas questões. Vamos lá. Letra A. Richard Dawkins não aceitou que a teoria darwinista, em cujas formulações se explica a evolução das espécies, fosse extensiva à evolução social do homem. Tá redondinha. Letra B. A se acreditarem nas ideias de um darwinismo social, dever-se-ão aceitar uma série de teses conservadoras abominadas pela esquerda. Ó, então, a se acreditar, né, veja que está aqui indeterminado, o sujeito, a se acreditar em algo, né, verbo transitivo indireto, o ser ligado ao VTI é um índice de determinação do sujeito, o verbo fica no singular. Né? A se acreditar nas ideias de um darwinismo social, dever-se-á aceitar, né, mesma coisa, né, dever-se-á, seria no singular, aceitar uma série de teses. Ao se acreditar nas ideias de um darwinismo social, dever-se-á aceitar uma série de teses. Tudo deveria estar no singular aqui, porque o sujeito de todo o período é indeterminado. Ele está dizendo que qualquer pessoa que acreditar nas ideias de um darwinismo social deverá aceitar uma série de teses. Qualquer pessoa, indeterminado. Não existe um sujeito que justifique esse plural. Né? Letra C. Caso a esquerda e a direita não trocassem tantas incoerências, né, será menos problemático. Veja que interessante. Aqui eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo e aqui o futuro do presente. Então tá errado. Então tire isso aqui. Né? Não, ou deixa aqui o pretérito e coloca isso aqui no futuro do pretérito. Né? Seria, ó. Caso a esquerda e a direita não trocassem tantas incoerências, seria menos problemático reconhecer os valores reais em que cada uma delas acreditasse. Né? Cada uma delas acreditasse. Né? A letra D. Supondo-se que a ala dos conservadores possa, né, um dia aceitar a ala possa, né, um dia aceitar a tese evolucionista de Darwin, seja, né, que ela possa, né, seja mais fácil, supondo-se que a ala dos conservadores possa um dia aceitar a tese evolucionista de Darwin, né, será, então é futuro, mais fácil para ela defender, porque o possa está no presente do subjuntivo, que eu possa, que tu possas, que ele possa. Então aqui eu preciso do futuro do presente, será, né, mais fácil para ela defender a teoria de um darwinismo social. Letra E. Questões vitais tais como as que impliquem a polêmica sobre o aborto e a pena de morte não dizia respeito, né? Ó, que implique, né, presente do subjuntivo. Que eu implique, que tu impliques, que elas impliquem.
né? Então elas não dizem, eu preciso de mais presente aqui, e não esse dizia, né? Esse imperfeito, esse pretérito imperfeito do indicativo. Então não dizem respeito apenas a um código, mas aos mais altos valores éticos. Então questões tais como as impliquem não dizem respeito. Beleza? Senão eu teria que ter um outro tempo verbal passado aqui para usar esse passado aqui, certo? Então na correlação de tempos verbais, basicamente passado com passado, presente com presente, futuro com futuro. Beleza? Fique esperto. Próxima. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado em qual destas frases? Letra A. As imagens que guardamos do nosso passado nem sempre alcançam, né? Aqui o núcleo é imagens. As experiências que as pessoas vivem no presente são determinadas para que produzam as imagens do que vieram, né? Do que viveram no passado. Como é que é? As experiências, né? As experiências que as pessoas vivem no presente são determinantes para que produzam as imagens do que viveram do passado. Para que produzam. Pode ser as pessoas, né? Para que as pessoas produzam as imagens do que viveram, elas, as pessoas, no passado. Parece-me correta B. Vamos ver as outras. C. Os trabalhos de memória, quando a pomos para funcionar, acabam, né? Aqui seriam os trabalhos. Os trabalhos acabam por destacar a alteração que o tempo produziu em relação aos fatos passados. E a letra D. Melhor seria se as imagens que guardamos da infância mais remota favorecessem um melhor aproveitamento das experiências do presente. Quem? As imagens. E letra E. A maioria das pessoas acredita que coincidir uma imagem do passado com outra imagem do presente, tá? Sim. A maioria das pessoas acredita que coincide, né? Coincide uma imagem do passado com outra imagem do presente. Certo, pessoal? Portanto, aqui o sujeito seria uma imagem do passado. Ela que coincide com a imagem do presente. Portanto, a letra B é a única aceitável. Né? Também com frases complexas nesse exercício. Mais uma. As formas verbais atendem às normas de concordância e à adequada articulação entre tempos e modos em qual dessas frases? Letra A. Não deveriam caber aqueles que julgam caprichosamente tomar decisões que se baseavam em juízos de valor viciosos e precipitados. Não deveria caber a eles o quê? Tomar decisões. Como esse tomar, né? Ele é um verbo, é um sujeito oracional, o verbo aqui deve concordar no singular, certo? Tomar decisões não deveria caber àqueles. E a letra B? Acatássemos os ensinamentos de Hobsbawm, toda a gente que se ocupa de julgar, menos hostilidades haverá nas redes sociais. Se toda a gente que se ocupa de julgar acatasse, né? Então veja que toda a gente é uma expressão singular, mesmo que seja coletiva. Ela é singular, então o verbo ficaria no singular. Letra C. A obsessão pelos juízos de valor, tão disseminados nas redes sociais, fazem com que viéssemos a difundir mais e mais preconceitos. Olha que interessante. Aqui pede para você prestar atenção na articulação entre os tempos e modos, ou seja, na correlação de tempos e modos verbais. Essa cena não está legal. A obsessão pelos juízos de valor, tão disseminados nas redes sociais, primeira coisa, a obsessão faz, né? Faz com que viéssemos a difundir mais e mais preconceitos. E outra coisa, esse verbo deveria estar no presente, né? Ela fez com que viéssemos a difundir, né? A obsessão pelos juízos de valor, tão disseminados nas redes sociais, fez com que viéssemos a difundir mais e mais preconceitos. Não é uma loucura estudar verbos? Né? Então você vai, a sua mente vai, vai aparecendo assim, a matrix dos verbos. Né? E você vai percebendo, não, isso aqui está errado, isso aqui dá para melhorar, isso aqui dá para melhorar. É o próprio hábito da correção, né, de redações, da correção de frases, que leva você a começar a perceber esses problemas aí. E a letra D? Uma vez que se pretendam que as meras opiniões sejam tão consistentes, que se pretenda, né? Uma vez que se pretenda isso, esta oração,
né? É isso que se pretenda, que as meras opiniões sejam tão consistentes. Se o sujeito é uma oração, verbo no singular. Uma vez que se pretenda que as meras opiniões sejam tão consistentes quanto os argumentos, toda discussão terá sido inócua. Linda frase, só que aqui é singular. Letra E. Caberá, singular, aos historiadores verdadeiramente sérios todo o empenho caberá, na compreensão de um fenômeno antes que venham, sujeito indeterminado, a julgá-lo. Terceira do plural, certo. Próxima. No que se refere à flexão verbal, considere as seguintes sentenças, né? Então, aqui você vai estudar a flexão verbal como um todo. Observe. É necessário que a instituição se precavenha contra possíveis roubos. É importante você pensar que verbo é este, né? Este é o verbo precaver, certo? Precaver. Perceba que ele tem esse ver no final, né? Então, venha, é de vir. Né? Vir para cá, que você venha aqui. E ver é veja, que você veja aquele filme. Então, o certo aqui, galera, é precaveja. Entendeu? Está errado, precavenha. Próxima. Letra número 2. Ele reouve seu direito à liberdade. O verbo reaver se escreve exatamente assim. Ele reouve. Correta, número 2. E a 3. O advogado requeriu vistas ao processo. Certo? Ele requeriu. Não, ele requereu. Requerer, eu requeri, tu requereste, ele requereu. Certo? Então, ele requereu com E. Né? Então, o problema é esse izinho aqui. Apenas a 2 correta, letra B. Questão para quem, né, devora verbos. Próxima. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se obrigatoriamente numa forma do plural, plural obrigatório, né? Para integrar de modo adequado a seguinte frase. Qual que tem plural obrigatório? Aos guardas da fronteira não despertam suspeitas o que era mais evidente nos pertences da velhinha. Não. É o que era mais evidente. Isso não desperta, é singular. O que não desperta suspeitas? O que era mais evidente. Letra B. Muitas vezes nos escapam a unidade dos detalhes expostos. Não, nos escapa. A unidade nos escapa. Letra C. As fábulas tradicionais cabe desenvolver. Cabe, no singular, sujeito de verbo. Letra D. Tantas vezes nos desorienta a evidência dos detalhes. A evidência nos desorienta. E a letra E. A revista que fizer da bolsa da velhinha não esclarecia os guardas quanto à natureza do contrabando. Saca só isso aqui, galera. Quem fez a revista? Revista nesse sentido não é revista de ler, é revista de guarda, de polícia. Uma revista, dá uma geral aí, dá uma batida. Quem é que já levou uma geral? Uma batida, uma revista, né? Então a revista que fizeram, vamos imaginar um plural aqui, ó. A revista que fizeram da bolsa da velhinha não esclarecia os guardas quanto à natureza do contrabando. Beleza? E a letra E é a correta, o verbo deveria ficar no plural para concordar com os guardas que fizeram a revista. Próxima, né? Que mais? Em se tratando da sintaxe de concordância verbo nominal, identifique a alternativa cuja frase segue as regras da gramática culta. Olha só. Então, qual que está dentro das regras? Na concordância. Confirmaram ontem que haveriam situações, né? Haveria situações. Acreditamos que deve haver outros medicamentos para aquele caso grave, né? Deve haver, né? Como o verbo haver é o verbo principal dessa locução verbal, ele empresta a sua impessoalidade para o verbo dever, que deve ficar no singular. Portanto, a letra B está correta. Deve haver outros medicamentos. Medicamentos é objeto direto, não é sujeito, o verbo não deve concordar com ele. Assim como situações aqui em cima, né, é objeto direto, não é sujeito, por isso que o verbo fica no singular. Na locução verbal com o verbo haver sendo o principal, sendo o segundo verbo, o verbo auxiliar que veio antes também deve ficar no singular. C. Para oficializar o leilão, faltava apenas os veículos agrários. Faltavam os veículos. Letra D. Conseguiram comprar bastante brinde. Aqui é bastantes brindes. Letra E. Segue anexo, conforme solicitação feita, os comprovantes. Então, seguem anexos, né? Problema de concordância verbal e nominal. Próxima. Observe o trecho. Há muitas e muitas décadas, para não dizer séculos, a humanidade tenta decifrar o impacto do avanço tecnológico em nossa vida.
Assinale a alternativa em que a substituição das formas verbais destacadas por outras, no pretérito, mantém a concordância e o sentido da frase corretos, né? Então, o verbo há décadas, né, pode ser fazia, não no plural, né? Como é tempo passado, o verbo fazer fica no singular. Então, terá que ser uma das opções de singular, né? A humanidade tenta decifrar, né? A humanidade queriam, não pode porque a humanidade é singular. A humanidade buscava ou buscara. Aí é que tá. O problema agora, para resolver se é a D ou é a E, é a correlação verbal. O que você acha que fica melhor? Ó, fazia muitas e muitas décadas que a humanidade procurava decifrar o impacto. Ou letra E, faz muitas e muitas décadas que a humanidade buscara decifrar o impacto. Percebeu? Aqui eu tenho pretérito imperfeito do indicativo com pretérito imperfeito do indicativo. Aqui eu tenho um presente do indicativo e um pretérito mais que perfeito do indicativo. Qual que é a mais harmoniosa? A letra D. Imperfeito com imperfeito do indicativo. Beleza? Letra D ficaria melhor. Próxima, correlação verbal, né? Para quem Manuel de Barros era comparável a São Francisco de Assis. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da frase acima está em qual? Bom, olha o verbo aqui, ó, era. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. É o pretérito imperfeito do indicativo, certo? Do verbo ser, né? Tá? Pretérito imperfeito. Então, qual dos verbos abaixo está no pretérito imperfeito? O que vocês acham? Dizia, seria, apaixonou-se, separa e casá-las. Então vamos lá. Dizia. Eu dizia, tu dizias, ele dizia, nós dizíamos, vós dizíeis, eles diziam. Pretérito imperfeito do indicativo. Letra B. Seria. Eu seria, tu serias, ele seria, nós seríamos, vós seríeis, eles seriam. É o futuro do pretérito. Apaixonou-se. Eu me apaixonei, tu te apaixonaste, ele se apaixonou, nós nos apaixonamos, vós vos apaixonastes, eles se apaixonaram. Aqui é pretérito perfeito do indicativo. Separa. Eu separo, tu separas. Ele separa, nós separamos, vós separais, eles separam. É o presente do indicativo. E casá-las, né, com esse L, estava no infinitivo. Casar, né, não está no modo infinitivo. Portanto, a letra A é a correta. Beleza? Aquela pausa para um cafezinho e voltamos com mais questões de concordância verbal. Até logo!